Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá, por sua graça, grande bondade. Nós não merecemos nada, mas Ele nos concede o seu favor de nos trazer aqui, de nos reunir para juntos ouvirmos da sua santa e bendita palavra. Eu hoje quero falar, estabelecendo ainda as bases e os fundamentos teológicos da piedade puritana, falar de alguma coisa que quase também não ouvimos falar hoje, que é sobre a expiação limitada. A obra específica do Senhor Jesus Cristo em favor dos seus eleitos na cruz. Nós vamos ver que isto faz uma grande diferença quando nós simplesmente entendemos que a morte de Cristo foi representativa em favor de toda a humanidade, e que então quem quer pegar e aproveitar alguma coisa vai experimentar e obter. Se você pensa assim, então você, claro, está confiando em Cristo para a sua salvação, grato a Ele. Mas se você for convencido pela palavra de Deus que Cristo veio especificamente, diretamente, para lhe substituir na cruz, substituir você, é outra coisa. Como o apóstolo Paulo tinha esta convicção, ele diz lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver agora que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, vai fazer toda a diferença. Quando o apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, então aí você vai sentir esse constrangimento em saber que Ele deixou a sua glória pensando em você, para substituir você, e pronunciou entre gemidos seu nome. Meus irmãos, esse fundamento vai lhe, com certeza, lhe ajudar a viver uma vida de piedade, de amor a Jesus, seu Salvador. Então vamos orar para que Deus nos abençoe. Na segunda sessão eu quero falar de modo mais prático sobre a piedade puritana. Nós estaremos concluindo hoje isso, que será o culto, o dia do Senhor e o culto doméstico. Nós vamos ter que falar dessas três coisas, incluindo o cântico dos salmos no culto, e não será, evidentemente, profundamente, mas temos que passar por isso e informar os irmãos, porque isso é característica da piedade puritana.
Vamos orar, vamos curvar nossa fronte. Senhor, nesta hora, vamos abrir, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, teu livro santo. E nós, ó Deus, não podemos fazer isso de qualquer jeito. Senhor, fazer isto por tua graça. Abençoa-nos nesses momentos em que vamos, abrindo o teu livro santo, trazer a tua palavra. Oh, que haja aquela manifestação de espírito e poder, de modo que possamos compreender a tua palavra e ela seja aplicada ao nosso coração com poder. Senhor, que Jesus Cristo seja glorificado, nosso amado Salvador. Oh, seja exaltado, glorificado diante de nós. Faz isto, Senhor. Quero pedir de modo especial que o Senhor esteja comigo com relação à saúde. E o Senhor sabe as coisas que tenho passado, que eu preciso do Senhor. Tenha misericórdia. Para a tua glória, somente para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bem, é preciso ficar bem claro essa questão com relação à morte de Cristo, à expiação. Se foi representativa, se foi substitutiva. E então nós vamos ver na palavra de Deus isto. E eu quero começar com o que os teólogos chamam de concerto da eternidade. John Owen, que é o teólogo maior dos puritanos, escreveu um livro, A Morte da Morte, na Morte de Cristo. É um tratado sobre a expiação. Nós temos um pequenino resumo dele com o título Por Quem Cristo Morreu. Quantos já leram esse livro? Por Quem Cristo Morreu? Muito pouco. Aí eu vou dizer o que eu digo sempre: você não pode morrer sem ler esse livro. Por Quem Cristo Morreu. O que é o concerto eterno? Como foi? Então eu vou dizer aqui, depois tenham calma que a gente vai ver nas Escrituras se é de fato assim. Na eternidade houve um concerto. Antes que houvesse qualquer coisa, mundo, anjo, qualquer coisa, um concerto entre as pessoas da Trindade. Vamos dizer assim, antropomorficamente, uma reunião entre as pessoas da Trindade, se é que podemos dizer assim. O Pai, então, declara seu desejo de criar todas as coisas. O universo, o mundo, a terra, os anjos, todas as coisas. Para o louvor da sua glória, da Trindade, mas também especificamente porque quer exaltar, glorificar, honrar seu Filho. Então ele diz: eu vou criar os homens, mulheres, a nossa imagem e semelhança. Mas eles vão pecar. E então vai ser necessário redimi-los. E não existe outra forma de fazer isso, senão que alguém, tomando a forma deles,
porém divino, possa redimir aqueles que eu escolhi para ser o meu povo, a igreja, a noiva que quero entregar para o meu filho. Então o filho, segunda pessoa da Trindade, se apresenta e diz: eu irei, e vou ser comum deles, para realizar esta obra em lugar deles, substituindo cada um destes que o Senhor amou e escolheu, porque eu também amo cada um deles e quero morrer por eles, e vou fazer isso por eles. Nessa disposição, naquela hora ele morreu. Então o Espírito Santo se apresenta e diz: eu vou então, na plenitude do tempo, chamar cada um deles, regenerá-los, vivificá-los e aplicar todos os recursos da obra que o Filho fizer, morte, ressurreição. Eu vou aplicar sobre eles todos os benefícios para a libertação deles, a justificação deles, a adoção e a santificação, e vou trabalhar e fazer com que eles perseverem. Eu vou sustentá-los em perseverança até o último dia. Bom, isso em poucas palavras. Mas nós podemos ver isso na Bíblia. Isso é o mais importante. Conjectura não serve. Então vamos ver alguns versos nas Escrituras, espero que você acompanhe comigo, que vão mostrar que de fato houve um concerto na eternidade. Porque o Pai, há um detalhe que eu preciso dizer: quando o Pai disse que tinha os eleitos, o nome deles registrado num livro, então ele solenemente entregou na eternidade esse livro com todos os nomes dos eleitos, grandes e pequenos, de todas as raças, tribos, nações. Ele entregou o nome de todos esses eleitos a Cristo. Ele recebeu solenemente esses nomes. Cristo recebeu e amou cada um deles. Então nós precisamos ver, será que tem aqui na Bíblia alguma pista que quando Jesus esteve aqui, menciona ou deixa entender que de fato houve esse concerto e que ele recebeu essa lista de nomes, esse livro com esses nomes dos eleitos, que ele sabia plenamente que veio com a incumbência de morrer e substituir cada um deles na cruz? Vamos ver. Vamos começar com um texto que eu já mostrei aqui, mas quero abrir com vocês novamente, porque agora nós vamos ver além disso outro aspecto. Então, Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Ele está falando da besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós temos aqui um livro com nomes escritos e a declaração de que
o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E se você abrir em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, agora veja, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, ele morreu lá, naquela reunião, e o sangue foi conhecido ali. Agora vire para o capítulo 17, versículo 8, vai ficar mais específico de que esse livro foi escrito, e os nomes foram escritos antes da fundação do mundo. Apocalipse 17, versículo 8. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então está claro aqui, que havia um livro, com nomes escritos, desde a fundação do mundo, e que é chamado o livro do Cordeiro, o livro da vida, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, cujo sangue foi conhecido desde a fundação do mundo. Agora vamos abrir em João, no capítulo 6, e vamos ver se temos aqui pistas de que Jesus tem consciência de que veio de acordo com este concerto da eternidade. João capítulo 6. Vamos começar no verso 37. É Jesus falando: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então você não percebe que Jesus está se referindo àquele momento quando o Pai entrega na eternidade solenemente a lista dos eleitos, um livro com o nome deles todos, e ele diz então: esse que o Pai me deu, e eu desci para fazer isso, a sua vontade, e a sua vontade é essa, que eu não perca todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Alguns acham que ele está falando dos discípulos que o Pai me deu, mas se for isso, só os discípulos vão ressuscitar no último dia, porque ele está dizendo: eu o ressuscitarei no último dia, isto é, todos os da lista, todos os que têm o seu nome no livro. No verso 65 ainda deste capítulo, ele diz, e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for concedido. Então ele está claramente dizendo: os que vêm a mim, os que virão, são aqueles que o Pai me deu, que estão com seus nomes escritos na lista. Veja o capítulo 8. No verso 47, ele está numa discussão com os escribas e fariseus, e ele vai chamar estes da lista agora de os que são de Deus. Veja, verso 47,
8:47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então Jesus está se referindo aos da lista como os que são de Deus. Estes é que virão, estes crerão, e é por esses que ele veio. Vamos ver isso agora no capítulo 10, que ele vai chamá-los de suas ovelhas. Ele vai chamar esses da lista agora, ou do livro, de suas ovelhas. Veja, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. No verso de número 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja bem, ele não dá a vida por quem não é ovelha. Ele dá a vida pelas ovelhas. Verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu gosto desse versículo 16, porque para não deixar nenhuma dúvida de que essas ovelhas seriam só judeus, ele faz isso agora, fala isso no 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ele está se referindo aos gentios, que fazem parte também da lista, que tem nomes lá, que somos nós. E você sabe que isso também é um grande incentivo para a evangelização, essa doutrina. As pessoas pensam que quem crê na predestinação, na eleição, isso atrapalha a evangelizar. Dizem, nada mais equivocado. Os maiores evangelistas que o mundo conheceu na história creram nesta doutrina. Grandes batistas, William Williams, Adoniram Judson, Woodson Taylor, Carey, tantos que criam firmemente nessa doutrina e criam que Deus tinha suas ovelhas em todos os lugares. William Carey, em todos os lugares. E também David Livingstone. Eu digo isso porque eu tive o privilégio de ir lá na Inglaterra, na grande abadia de Westminster. Você sabe, o solo daquela abadia, ele tem lápides dos ingleses mais ilustres que morreram, foram sepultados ali, reis, lords, gente importante. E David Livingstone era um missionário, só que ele era um missionário erudito, geógrafo. Ele foi para a África para ser missionário, para pregar o evangelho lá. E só que ele descobriu os acidentes geográficos, registrou-os todos, enviava para a Inglaterra, e aquilo era registrado, e ele ficou famoso como grande geógrafo. Mas o seu coração estava nos africanos, ele queria ganhá-los. E o versículo que levou David Livingstone para a África, para pregar o evangelho aos africanos, foi esse aqui: ainda tenho outras ovelhas
que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Ele cria firmemente na eleição. Ele disse: tem ovelhas de Cristo lá, embrenhadas naquelas selvas, e convém ao meu Senhor conduzi-las, e eu vou. E foi, e os amou, e ganhou, realmente encontrou as ovelhas de Cristo, que foram conduzidas pelo bom pastor ao aprisco. Quando ele morreu, os africanos o amaram tanto, que a Inglaterra mandou buscar o corpo dele. Eles então abriram o peito, tiraram o coração, o corpo dele vai, mas o coração dele é nosso. E enterraram na África lá o coração. E o corpo veio e foi sepultado na abadia do Westminster, um grande cortejo, uma comoção nacional, e está lá. Então, se você for, como eu fui andando, procurando, achei a lápide, que tem esse versículo. Você vai ver esse versículo: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. David Livingstone. Aí a data, nascimento e morte. Então, Cristo chama de suas ovelhas. E vejam no verso 26 e 27 e 28. Mas vós não me credes, porque não sois das minhas ovelhas. Por isso vocês não creem. Porque não são. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Os puritanos diziam uma coisa interessante. Eu botei isso no folhetim que eu escrevi. O folhetim tem esse título: só os eleitos serão salvos. Será você um deles? Aí eu coloquei isso que os puritanos diziam. Os puritanos diziam que um eleito tem duas marcas: uma na orelha e outra nos pés. Na orelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nos pés, me seguem. Então vejam, desculpe, meus irmãos, as ovelhas do Senhor, é assim que ele os chama aqueles da lista do livro. Ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Agora veja, vire no capítulo 11, vire a folha, no verso 47 em diante, ele vai chamar agora esses da lista do livro que ele recebeu de filhos dispersos. Veja, então os principais sacerdotes, verso 47, e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, por judeus, mas, quer dizer, judeus eleitos, mas morrer e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então ele chama agora os da lista de filhos de Deus que andam dispersos e que estão em toda parte. Isso deveria ser um incentivo para evangelizar. Porque
alguém que evangeliza crendo que a sua palavra, o evangelho não voltará vazio, a palavra de Deus não voltará vazia, e que há eleitos em toda parte, e que eles virão. Então, isso é animador. Você se lembra que o apóstolo Paulo estava um pouco desanimado em Corinto? Quando ele chegou, ele ficou assustado. Era uma cidade terrível, uma promiscuidade imensurável, não dava para medir, coisa horrível, assustadora. Templo Afrodite, prostitutas cultuais, uma coisa horrível. Ele pregando o evangelho. Quando chegou lá, uma noite ele estava desanimado, e o Senhor apareceu para ele, falou com ele e disse: não te cales, fala, prega, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Não é animador? Não é animador para alguém dizer: eu quando cheguei em Salvador, eu vim de São Paulo, eu disse: é uma cidade demoníaca, ninguém vai crer no evangelho nenhum aqui não. Eu pregava em São Paulo nas praças, era uma facilidade de conversar com as pessoas, muitos se convertendo, uma coisa diferente. Quando cheguei em Salvador, uma coisa difícil, um peso. Eu digo a você, eu estou lá há 40 anos. Todo o trabalho, estou plantando igrejas. Para começar, no mínimo 3 anos sem ninguém se converter. É uma dificuldade. Um peso, tudo dá errado, quebra, faz tudo errado. Mas se você fica, permanece, insiste, daqui a pouco Deus começa a operar de uma forma maravilhosa. Então, quando eu cheguei, achei muita dificuldade. Mas o Senhor tem muito povo. A verdade é que os seus eleitos estão em toda parte. São filhos de Deus dispersos. E hoje eu posso ouvir pessoas que estão lá na igreja firme, ex-candomblezeiros. Uma que se converteu pelo nosso programa de televisão era mãe de santo. O filho dela conta que ela assistia o programa e ele passava, via ela na sala assistindo o programa. Ele jamais pensou que ela pudesse se converter. Um dia ele voltou, passou na sala e viu ela chorando de joelhos diante da televisão. Quer dizer, meus irmãos, Deus tem os seus eleitos, e isso deve animar quem prega o evangelho. São filhos espertos, que tem os seus nomes escritos no livro da vida, mas que precisam ser alcançados pela instrumentalidade da igreja, pregando com fé, crendo mesmo que eles virão, porque virão. Então Jesus chama de filhos dispersos. Agora veja no capítulo 17, que o Senhor Jesus aqui também deixa pistas claras de que ele sabia que tinha vindo especificamente por esses eleitos. Veja: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Não pode ser só aos discípulos. Ele está falando aqui dos eleitos, que o Pai entregou para ele lá. Ele disse: chegou a hora, Pai, é chegada a hora. É como se diz, de tudo que combinamos lá na eternidade, chegou a hora, glorifica
o teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Está claro, Jesus está aqui deixando bem claro que foi em função dos eleitos que ele veio, que é a sua igreja. Não foi isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 5, versículo de número 20, deixa-me ver, 25, Efésios 5, 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Foi por ela que ele se entregou, pela igreja, pelos eleitos, pelos filhos dispersos, pelas ovelhas, pelos que são de Deus. Então, veja que no verso 9, ele diz assim, no capítulo 17, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então é claro, ele está aqui fazendo uma intercessão e orando, não pelo mundo, mas pelos eleitos. Pelos eleitos. E ele considera esses eleitos, tanto os discípulos como aqueles que ainda haveriam de crer nele. Como é o verso 20. O verso 19 diz, é a favor deles que eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer, ou que hão de crer em mim, por intermédio da sua palavra. Veja agora Mateus capítulo 25, e veja como é isso que o Senhor Jesus vai fazer naquele último dia. No último dia ele vai dizer assim, no verso de número 34, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ele vai fazer aquele convite final para todos os que têm o seu nome na lista, todos por quem ele veio, todos por quem ele morreu e resgatou. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Em Hebreus, no capítulo de número 2, também nós temos esta expressão do Senhor Jesus se apresentando como quem cumpriu a missão, se apresenta diante do Pai, no verso de número 10, nós vemos assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Veja, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. E diz assim, verso 12, dizendo, aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez, porei nele a minha confiança. E ainda, Cristo dizendo, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Quer dizer, Deus confiou a ele, o Pai, os filhos, e ele cumpriu a sua tarefa de resgatá-los. Agora se apresenta, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Meus irmãos, o que nós podemos ver então é que a obra de Cristo na cruz
não foi representativa pela humanidade, mas foi uma obra substitutiva. Ele substituiu pecadores. Na verdade, ele substituiu todos aqueles que o Pai deu, os eleitos, que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Foi por eles que Cristo morreu. É por isso que nós podemos dizer que nenhuma gota de sangue, do sangue divino de Cristo, foi derramada em vão. Mas foi derramado com um proveito absolutamente certo, por todos aqueles que o Pai escolheu. Então a cruz não é uma possibilidade de salvação para as pessoas. Não, a cruz salva. Salva, efetivamente salva. Todos aqueles que o Pai escolheu e por quem Cristo morreu. Meus irmãos, John Owen diz no seu livro, é muito estranho nós pensarmos que Cristo morreu pelas pessoas que vão se perder e vão para o inferno. Porque Cristo levou o inferno deles na cruz. Deus puniu esse pecador em Cristo, mas ele não creu, ele vai punir de novo lá no inferno. Como? Deus não pune duas vezes. Os que Deus puniu em Cristo nunca irão para o inferno receber outra punição. Serão salvos, porque Cristo levou a punição deles. Isso parece uma novidade tão grande. Eu digo isso porque foi para mim, meus irmãos. Como é que eu, 20, 30, jamais, 30, quase 40 anos de crente, nunca ouvi isso. Os pastores não tinham coragem de falar no púlpito e pregar esta verdade que é das Escrituras. E que traz segurança. Não só segurança, mas enche o coração do crente de espanto quanto a este amor tão glorioso, tão extraordinário que Deus teve por ele, por mim, que me amou e se entregou por mim. Pense nisso. Para mim foi assim. Quando eu descobri isso na palavra de Deus, eu disse, meu Deus, é grande demais. Eu pensava que Cristo morreu, não pensando em mim, coisa nenhuma, morreu pela humanidade. Então eu peguei uma ponga, e que bom, eu aproveitei. Mas quando eu descobri que não, que ele deixou a sua glória, despiu-se da sua glória, majestade, se fez como um homem, servo sofredor, se humilhou e sofreu toda sorte de privações da nossa condição, sujeito à lei. Senhor da glória, que criou os céus, a terra, o universo, que tudo subsiste por causa dele, por meio dele, e tudo é para ele, e eles vêm por mim. Josafá, ele deixou a glória e veio e se sujeitou a sofrimento, humilhação, foi rejeitado, cuspido, maltratado, não abriu sua boca por minha causa.
causa. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. A gente pensa nos cravos, os espinhos que entraram na carne, e o sangue verteu, o suplício de um crucificado que sustenta o corpo nas mãos para aliviar os pés, e vai rasgando as mãos, quando não aguenta mais, alivia as mãos e segura nos pés, e vai rasgando os pés, e não aguenta os pés, e segura nas mãos, e a asfixia, e a sede, todas estas coisas. Mas não é isso. Nós sabemos que não é isso. É só o sofrimento de Cristo, é muito mais. É algo moral que nós não conhecemos. Ontem, conversando sobre o Calvário, lembrei que o Dr. Billy Graham disse: tateamos quando pensamos no Calvário. Há implicações muito mais profundas, estranhas, que nós não entendemos. Uma alma pura, divina, nunca pecou, santo, em íntima comunhão com Deus o Pai, de repente se sente abandonado, porque a sua alma ele recebe os nossos pecados. A Bíblia diz: ele se tornou pecado. Não dá para compreender, é um mistério. E há algo ele sente que nós não compreendemos. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que é isso, meu Deus meu, por que me desamparaste? O que é esse sentimento? O que foi essa angústia? Como descrever? Nós não sabemos. A dor de alma, de uma separação, de se tornar comprometido com imundícies que nunca, jamais perpassou pela sua mente. Meus pecados, Deus colocou sobre ele. Eu creio que, se foi assim, ele estava pensando em mim de fato. E não é nada pensar que para ele, como Deus, naquele momento, que sabia de cor todos os nomes da lista, tenha pronunciado durante aquelas 3 horas, entre gemidos, o meu e o seu. Isaías 53 diz no verso 11: ele verá o resultado do trabalho penoso da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo justificará muitos. Se você parar para meditar nisso, que você está recebendo isso agora, viu os versos das Escrituras, o Espírito Santo está lhe convencendo de que foi isso mesmo, no plano eterno e glorioso de Deus, e que não dá para entender. Eu não sei, não me pergunte, porque eu não sei para mim mesmo, quanto mais para você. Eu não sei por que ele quis, o Pai, me escolher. O que foi? Certamente nada em mim ele viu que pudesse comover o seu coração a meu favor, nada. Pelo contrário, imundo, pecador, inimigo dele, como os demais. A Bíblia não explica, apenas diz que é beneplácito sua vontade, muito amor com que nos amou. Pronto. Soberana vontade. Entendo. Mas uma coisa eu tenho que entender, é que eu não posso ser mais o mesmo. Eu não posso viver uma vida medíocre. Eu não posso responder esse amor de forma tão apática e preguiçosa e indolente como eu
muitas vezes faço. Eu não posso, diante de um amor tão grande e específico, amar qualquer coisa mais do que Ele. Eu não posso. E isso os puritanos compreenderam. Como explicar a dedicação? Como explicar a renúncia de qualquer coisa, de forma a viver de maneira tão dedicada, consagrada, e uma disposição de obedecer a palavra de Deus de forma precisa? E eles entenderam o amor específico de Deus. Isso era pregado normalmente. Desde criança, muitos ouviram seus ministros pregarem e ensinarem esta doutrina, porque eram calvinistas. Eles criam na palavra de Deus, conforme a verdade em Cristo, e não escondiam isso do povo, e não tinham receio ou medo de pregar a doutrina como ela é. Então isso é base, é fundamento de uma piedade, meus irmãos. Uma piedade fruto de uma convicção, de um amor específico. Ele morreu por mim. Tão grande o amor, tão grande a dedicação, tão grande a gratidão, tão grande a consagração. E eu, meus queridos, quando pela primeira vez comecei a tomar conhecimento da consagração, dedicação, amor, lendo, por exemplo, o livro de Dr. Lloyd Jones, Os Puritanos, Suas Origens e Sucessores. Você lê aquele livro, você se sente pequenininho assim, pelas experiências tão extraordinárias que eles experimentaram. Perguntando, meu Deus, por quê? Então, sabe, as pessoas pensam assim, olha, certamente foi uma coisa assim, diferente, sobrenatural. O Espírito Santo veio e fez com que eles encheu-os de poder, e eles então começaram a viver assim. Nós temos a tendência de esperar coisas místicas ou coisas assim. Mas, meus irmãos, o enchimento do Espírito Santo e a vida gloriosa que Deus tem para nos dar, nos vem do entendimento da doutrina, da palavra de Deus. Uma doutrina como essa, esquecida, que não é pregada e quer deixar que as pessoas não têm coragem de falar. E por isso a nossa geração não experimenta mesmo. É uma geração ingrata, uma geração que pensa, não, eu peguei a minha ponga, já resolvi meu problema da eternidade, agora eu vou levando. Não, sendo uma doutrina dessa, compreendendo esse amor tão específico, e que Deus deixou a eternidade por você, você não pode ser mais o mesmo. Não pode. E eu vou dizer, se há um eleito de Deus, não vai ser. Você vai ficar chocado com isso. Isso vai lhe impressionar. O Espírito Santo vai fazer com que essa doutrina fervilhe no seu coração, e você se sinta completamente desmaiado, sem forças, diante desse amor tão grande que você jamais podia fazer ideia. E o que nós vemos é que, a partir daqui, os puritanos então começaram a
amar o Senhor Jesus de uma outra forma. Porque, meus irmãos, todos nós dizemos que amamos a Jesus. Nós amamos a Cristo. Ele é o meu Salvador. Ele morreu por nós. Ele morreu pela minha salvação. Então, nós amamos a Jesus. Mas, se você, por exemplo, estudar o livro de John Owen, Comunhão com Deus Trino, que já está em português e você deve ler. Não ouse morrer sem ler esse livro. Comunhão com Deus Trino. Quando chegar na parte da comunhão com o Filho, você vai ficar tão abismado, porque você não sabe nada daquilo, nem eu. Você vai ver como eles interpretavam Cântico dos Cânticos. Olha, é uma vergonha. Eu tenho ouvido por aí, às vezes, eu ouço, já ouvi no site, sei lá, comentarem a respeito de gente até importante, tratando o Cântico dos Cânticos como se fosse um livro escrito de marido para mulher, e que envolve sexualidade. Mas isso é tão ridículo. Eu fico com pena das pessoas que pensam assim e que não tiveram discernimento, pela graça de Deus espiritual, de penetrar na profundidade desse livro. Não tenha medo de alegoria, não. Porque é verdade, nós precisamos evitar alegorias, sim, mas há alegorias autorizadas nas Escrituras. O próprio apóstolo Paulo usou de alegoria e interpretou os montes alegoricamente. E a interpretação de Cantares está baseada no que o Novo Testamento, pelo apóstolo Paulo, diz a respeito de Cristo e a igreja, nesse mistério. Então, quando você vê os puritanos interpretando e falando do amor do esposo que é Cristo para com sua igreja, é algo que é maravilhoso. Por quê? Porque eles aprenderam a amar a Cristo. Mas amar não como um emblema religioso, mas como uma pessoa querida, que eles não viram, mas aprenderam a amar e a ter comunhão. E nossa geração precisa, urgentemente, de aprender a amar a Cristo e ter comunhão com Ele. E o primeiro degrau é esse, é saber o quanto Ele lhe amou, especificamente, o que Ele fez por você. E então, daqui para frente, você vai procurar na palavra de Deus e orar, suplicando o Espírito Santo, para que Ele derrame amor no seu coração por Cristo, por Jesus. E você vai meditar nas suas glórias, graças, na sua beleza. John Owen escreveu um livro, hoje foi só John Owen. John Owen escreveu um livro, A Glória de Cristo. Está aí o livrinho, que é um pedaço, é um resumo do livro que ele escreveu sobre a glória de Cristo. Você vê pelas Escrituras, versos, porque os livros dos puritanos, você abre, parece um livro de matemática. Tantos números, que são as referências. E você vai, com esse livrinho, ver os textos que vão lhe ensinar e lhe mostrar as belezas de Cristo, suas glórias e excelências. E tudo com relação a você, a salvação dos eleitos, a sua igreja, aos seus amados, aos quais Ele amou até o fim. E então você vai ser conquistado
cegado por esse amor. Você vai se apaixonar por Jesus. Ele vai ser de fato o amado da sua alma. E ao ver a sua beleza, a sua glória, a sua sabedoria e tudo que Ele é em você, você vai se sentir como a rainha de Sabá, que diante de Salomão ficou sem fôlego e ia desmaiando diante da glória de Salomão. E Senhor Jesus, aqui está quem é maior do que Salomão, que é Cristo. Então, isso vai fazer diferença na sua piedade. Eu espero que o Espírito Santo nos ajude a reconquistarmos isso, a trazermos de volta estas coisas, para que, de fato, nossa comunhão com Cristo e nossa vida de piedade seja bem diferente. Deus tenha piedade de nós e nos ajude. Amém.